Boa noite, mais um Lanterna do Eibe. E hoje, exclusivamente, vocês terão notícias quentinhas do Paraguai. Paraguai, onde o Arthur está fundando mais uma unidade do Farol. Temos Farol em vários países hoje, e o Arthur está lá no Paraguai. Inclusive, tem mais notícias aí. Boa noite, Eric. Como é que você está? Boa noite, grande Abraham Weintraub. Boa noite aos faroleiros aqui, os membros, né? Que estão aí com a gente de todo lugar aí do Brasil, cara. Agora o farol, ele já disseminou, cara. Já virou uma pandemia já. Os É importante a faroleiros... gente ter essa rede pelos estados e internacional, porque isso dá uma capilaridade, a gente consegue escutar, ter ideias, até do ponto de vista de buscar soluções alternativas para os faroleiros, caso a situação se deteriore mais no Brasil, né? O Paraguai é uma alternativa, e o Arthur está lá hoje com os faroleiros do Paraguai. Quer Ele mostrar o chegou vídeo, lá. Eric? Ele chegou lá e já encontrou um faroleiro. Ele até postou lá no grupo, mas deixa eu colocar o vídeo do Arthur aqui. Aí, faroleiros, faroleiros do Paraguai, faroleiros do Brasil, estamos aqui na divisa, Brasil-Paraguai, fronteira seca. O farol da liberdade, ele é inevitável. Direita é farol da liberdade, o resto é centrão. E o farol está expandindo, está chegando no Paraguai, estou conhecendo aqui os faroleiros. E já está chegando na Europa também. Vamos ver onde vai chegar, cara. Vai chegar no mundo. Faroleiros, um abraço. Fiquem com Deus. Aí. A inspiração dos templários a inspiração dos templários, ela é legítima. Do ponto de vista até estratégico. Os templários, eles tinham uma rede espalhada pelo então mundo conhecido, tinha templário em todo canto. E foi fundamental essa capilaridade quando o rei da França, junto com o Papa Clemente V, o rei da França Filipe o Belo, resolveu exterminar os templários. Essa rede, essa capilaridade, essa segurança é importante. Então, eu acredito ser extremamente interessante, você que é um simpatizante e mora aí no exterior, junte-se ao Farol. Nós temos todo o interesse em ter unidades do Farol aí no Canadá, Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, no Paraguai, do ponto de vista até, de repente, formal, tá? Abrir, no caso, né, um CNPJ Paraguai, um CNPJ, para ser tudo certinho, legítimo. Isso cria instrumentos interessantes para a nossa atuação no Brasil e, eventualmente, no exterior. É um processo de aprendizado nosso, meu também. Começou de um jeito, o Farol da Liberdade, ele está ganhando uma robustez intelectual, acadêmica, de governança, está ganhando uma robustez, ele está ficando maior do que eu podia imaginar de saída, o Farol. Ele realmente tem capacidade de ser um instrumento muito, muito bonito. Então, eu fico feliz. E aproveitando também, Eric, eu queria mostrar uma notícia que não saiu em lugar nenhum, porque foi o Arthur que tirou a foto. Breaking news. Breaking news, porque já virou rotina, não dá nem mais nota de rodapé. Não, Aeroporto de Campinas sem luz. Não precisa de luz. Eu fui pegar o avião lá, ó a fila. Campinas, cidade pequena, né, Abraão? Não tem estrutura. Aeroporto sem importância, um aeroporto pequeno. Não dá nem mais notícia, de tão comum que tá. Você não vê nem mais a notícia. Faltou luz do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Não é só de Campinas, é um aeroporto importante porque ele pega também um monte de pernas de trechos para São Paulo, para a cidade de São Paulo. É inacreditável. Procurem quando foi feita a concessão do aeroporto de Viracopos, quem estava envolvido. E quem era o advogado consultor. Google. Mas aí está faltando luz que o estado de São Paulo virou piada. Não é piada.
virou Brasil, né? O Brasil tem isso, São Paulo tem isso também. São Paulo era uma exceção, tem alguns trechos do Brasil que ainda são exceção, mas São Paulo era uma exceção e agora com o Tarcísio destampou o bueiro, vai ser um monte de barata aí. Vamos para hoje. Tirando quando chove, né? Quando cidade pequena. E acho que nem choveu, cara. Não choveu. Só faltou luz. Cara, eu lembro de uma vez que deu uma inundação e não tinha nem chovido, cara. Meu, é absurdo, cara. Então, é porque ameaçou, falou assim, ó, talvez chova amanhã. Aí a luz já se antecipou. Vamos falar da apresentação de hoje? Eu fiz uma continuidade, porque saiu várias, é um assunto muito importante, ele vai determinar nossa vida, né? A nossa vida para os próximos anos, o que o Trump está fazendo aqui nos Estados Unidos. E tem muita gente que não gosta do Trump, e tem a razão de não gostar do Trump. O Trump não é uma pessoa gostável, não é uma pessoa gostável. Não é uma pessoa tranquila, confiável. Ó, reparem que eu troquei de cadeira, viu? Por isso que não está mais fazendo o barulho aqui. Ó. A que eu estava usando está lá e eu peguei a que estava lá e pus aqui. O pessoal até falou que era flatulência minha, mas não era não. A cadeira que estava rangendo. Depois eu vou ver se eu passo um W40 nisso aí. W20, W, sei lá qual W que eu vou passar. Temos que acompanhar o que vai acontecer, o que está acontecendo, as medidas, corrigir eventualmente algum erro de análise, adaptar, acompanhar o que estiver acertando, para ter um prognóstico adequado do que pode acontecer com a moeda do Brasil, crescimento, guerra, tudo. Até do ponto de vista físico. Se voar míssil, ogiva nuclear da China para os Estados Unidos, pô, Washington é um alvo. E aí precisa ver se o Iron Dome, né, vai ter um sistema de defesa para interceptar míssil. Então, eu vou acompanhar, vou passar para vocês as minhas percepções, isso afeta o Brasil. O cenário mundial já está deteriorado, ele ainda não entrou no preço por algumas razões que nós explicaremos hoje na live. Ok? Vamos começar aqui com a apresentação. Então, meu Deus do céu, Estados Unidos perdeu o primeiro round, né, numa luta de boxe, Estados Unidos subiu ao ringue junto com a China e foi para a lona, beijou a lona. O Trump enlouqueceu, o que está acontecendo? Maravilha. Vamos ver o que eu tinha escrito. Acredito que isso é o slide, em preto é o que eu apresentei. Acredito que os objetivos sejam diminuir a dependência externa para a Terceira Guerra Mundial. Sim, continuo acreditando nisso e com mais convicção. O objetivo, para mim, óbvio, não faz sentido, eu até mostrei. Estados Unidos não vai querer barrar a importação da fava de baunilha lá de Madagascar. Estados Unidos não vai produzir baunilha aqui nos Estados Unidos, vai importar ou do México ou de Madagascar, vai importar de algum lugar a baunilha. O foco principal, ou coisas simples, que não agreguem tanto valor, que não sejam tão importantes, Estados Unidos vai continuar importando. Agora tem duas indústrias com um braço de uma terceira que são fundamentais. Precisa ter indústria automotiva aqui nos Estados Unidos, por quê? Porque, historicamente, em todas as guerras, e os Estados Unidos entra numa guerra por geração. Toda geração americana tem uma guerra. Como assim toda geração? O bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto, bisneto, todo mundo passou por uma guerra nos Estados Unidos. Não é possível, little Abe. Estados Unidos entrou em tantas guerras, vamos lá. Antes da independência teve 1750, que é a French Indian War. Era aquela briga que tem do Daniel Boone, que aparece lá no Patriota, que ele lutou contra os franceses. Foi uma guerra mundial, lutada pelo mundo, e principalmente lutada aqui na América do Norte. 1750, depois a Guerra da Independência, 1776 até 1782, 3, guerra. Você teve uma guerra que ninguém fala porque os Estados Unidos levou um couro. Eles tentaram invadir o Canadá e tomar o Canadá. Esse sonho de pegar o Canadá é antigo. Os americanos foram lá, invadiram, levaram um
um couro, levaram um cacete. E os ingleses vieram descendo, tomando, chegaram a Washington e queimaram Washington. Washington foi queimada, depois foi reconstruída. Ninguém fala, 1812. Aí depois vem Texas, 1814, depois 1860 a secessão, depois eles invadem o México, depois tem Cuba, depois tem a Primeira Guerra, depois tem a Segunda Guerra, depois tem a Guerra da Coreia, depois tem Vietnã, depois tem guerra... tem um período até um pouco mais longo. Em 80 teve umas guerrinhas pequenas no Caribe, mas principalmente depois vem Iraque, Afeganistão. Teve a Guerra Fria nesse período todo, né? Mas guerra formal, física. Então, a cabeça do americano, na cultura do americano, a guerra não é uma coisa distante, ela faz parte da cultura desse povo. Eles entendem de guerra, faz parte. O americano, ele tem que tipo de arma? Normalmente a arma que ele já está habituado, que ele foi para a guerra, teve algum treinamento, voltou para casa e mantém. Hoje, o americano padrão, ele tem uma R-15. Por quê? Porque é a arma utilizada pelo exército americano. Durante muito tempo, o americano usava revólver. Aí ele migrou para pistola. Quando ele migrou para pistola? Migrou na Primeira Guerra e principalmente na Segunda, quando o exército passou a usar, as Forças Armadas passaram a usar o modelo 1911, calibre 45. E vai migrando ao longo do tempo, de acordo com o exército, eles têm a cabeça, eles sabem do que se trata. Em todo esforço de guerra, você não tem como manter uma indústria só fazendo tanques o tempo inteiro. Você não tem como manter toda uma estrutura só fazendo... Então, quando não está no período de guerra, as fábricas que fazem equipamentos de guerra produzem geralmente automóveis. Automóvel, geladeira, mas principalmente automóvel. Se você for ao museu de guerra americano, o equipamento todo, mas todo ele, está lá com GE, General Electric, está lá com Ford, Chrysler, GM, próprio Jeep, né? Era tudo fábrica americana, Ford, tanque da Ford, motor da Boeing, turbina, é tudo, assim como no Japão também. O famoso caça, o avião de caça, aquele avião, tem alguns aviões que são emblemáticos na Segunda Guerra Mundial, que são mitológicos. Você tem um avião chamado Mustang, feito aqui nos Estados Unidos, você tem o Spitfire, da Inglaterra, e você tem o Zero. O avião é Zero, né? Zero. Quem produzia o avião Zero? A Mitsubishi. Então, é importante entender, uma fábrica de automóvel, ter a indústria automotiva no país, é fundamental para o esforço de guerra. Quando tem a guerra, você transforma a fábrica para produzir equipamento de guerra, muito rapidamente. Armas, os Estados Unidos ainda produz aqui, produz muita coisa. Apesar de ter desindustrializado, ele ainda produz muita coisa. Arma, em particular, produz muito. Automóvel, que foi que acendeu, subiu no telhado. E a segunda, siderurgia. Você precisa ter as chapas de aço, o material básico para produzir tudo. Você não pode importar no meio da guerra, mas não trazer de navio, paralisa. Então, esse esforço, precisa ter energia, os Estados Unidos têm energia, precisa ter arma, os Estados Unidos têm arma. Uma coisa que não tem são chips. Os chips são produzidos em Taiwan. No mundo inteiro, 90%, os chips bons, mais eficientes, são produzidos em Taiwan. Foi desenvolvido lá um hub de tecnologia focado em chips. Deem um Google, Warren Buffett, que é aquele investidor famoso, ele é um dos caras que colocou dinheiro nessa empresa que produz chips ali em Taiwan. E, estrategicamente, Taiwan é uma situação muito vulnerável. Taiwan não é inimiga dos Estados Unidos, mas é uma situação muito vulnerável. Uma parte dos chips tem que ser produzida aqui em território americano para, durante um esforço de guerra, não ficar dependente de trazer remessa de chips. A China começou a produzir chip no continente chinês. O Partido Comunista Chinês hoje está produzindo. Não sei a qualidade do chip, não sei que condição que está, mas essas são focos importantes. Comida, a China é dependente de comida, não consegue produzir todo o alimento. Então, cada país tem as suas vulnerabilidades. Estados Unidos, por N razões, ele é bem mais
blindado. O ponto... A Rússia, por exemplo, qual é a vulnerabilidade da Rússia? Os portos. Ela só tem 3 portos que funcionam. Só tem 3 portos que funcionam. Porque, mas tem um monte de litoral, no Ártico, no gelo. Você não consegue fazer comércio lá no Oceano Ártico. Você tem São Petersburgo, que é uma janelinha pequena ali no Mar Báltico. Do Mar Báltico você sai, passa por estreito ali, é fácil de bloquear. Muito fácil de bloquear. Tanto é que foi bloqueado na Segunda Guerra. Você tem a Península da Crimeia, Sebastopol. Tanto é que essa é a briga, e esse é o porto que não... Mas tem que passar pelo Mar Negro. Depois que passa pelo Mar Negro, tem que passar por Istambul, Constantinopla, que é um estreito também. Então, por isso que tem um porto na Síria, no litoral sírio, da Marinha de Guerra Russa. É o único porto fora da Rússia, da Marinha de Guerra Russa. E você tem Vladivostok. Então, cada país tem a sua vulnerabilidade. Estados Unidos, por N razões, é um país relativamente, do ponto de vista geopolítico, muito sólido. O Brasil também. Os Estados Unidos mais, porque os Estados Unidos tem nos 2 oceanos, tem no Atlântico e tem no Pacífico. O Brasil só tem no Atlântico. O Brasil ele não tem uma profundidade territorial tão grande assim. Isso é a população, você não tem a população dos Estados Unidos tem muito no litoral, mas tem muito no interior. Você tem como ir para o interior. No Brasil está muito concentrado no litoral e tem poucos portos. Se você encostar 2 porta-aviões, um porta-avião no Brasil, o Brasil não dá nem para começar a briga com se for engrossar mesmo, né? Mas o Brasil teria a condição de ser um país muito robusto do ponto de vista geopolítico, pela profundidade territorial. O que é profundidade territorial? Para você chegar à capital ou pegar o cerne do país, você tem que andar 1.000 quilômetros. A Rússia tem uma profundidade territorial e ela usa muito isso em guerras. Ela deixa o inimigo entrar, vai queimando, destruindo tudo, queimando, deixando um alimento, base. Aí você tem linhas de suprimento da Alemanha ou da França de 2.000 quilômetros, que até funcionam durante o verão, mas chega o general inverno, eles chamam assim, general inverno, e no inverno, menos 30 graus, o cara não aguenta. Se você não cresceu num ambiente desse, você não funciona, tua cabeça não funciona, você não apavora, não dá certo. E isso eu te falo por relatos de soldados que lutaram, que eu conheci gente, judeus, que quando teve a guerra, iam morrer e falaram, vou me alistar para lutar contra os nazistas. Quem tem? Alguns poucos sobreviveram e me contaram. Eu escutei o relato. Não é simples, não é simples. Então você tem a profundidade territorial. Os Estados Unidos têm profundidade territorial, o Brasil também tem profundidade territorial. A Rússia mais, porque Moscou fica... Você tem que entrar longe. No Brasil é muito litoral, né? É muito... Mesmo São Paulo, um pouco mais difícil, tem que subir a serra e tal. É muito... não tem essa profundidade. Estados Unidos tem. Então, assim, veja, estamos analisando vários aspectos. Por quê? Porque a guerra já está declarada. E na última semana, veja, vai entrar o Sem Filtro de uma semana atrás. Hoje está explicitado. China, estou aumentando, também aumentei, então aumento mais. 125% de imposto, acabou. Ah, mas ele voltou atrás aqui, ali e tal. Sim, eu falei, o Trump não é louco. Ele tem muitos defeitos, muitos defeitos, mas que eu saiba, ele não é louco. Então ele está seguindo na minha opinião, uma estratégia, um plano de ação. Por enquanto, ainda não quebrou a linha de ação do plano estratégico. Estava planejado, tudo mais ou menos estava. Ele ia chegar, ia dar um apavoro, briga com a China, e os outros? Os outros é o seguinte, te dou 90 dias de prazo. Vai subir 10%, mas vai subir mais daqui a 90 dias. Se você não sentar comigo e negociar. Negociar o quê?
Pode ter corrupção, pode ter discussão de passar parte da produção, Taiwan, para o território. Aqui nos Estados Unidos, você mantém a fábrica, uma fábrica sua, em território americano. Você ganha dinheiro. Toyota produz o Corolla aqui nos Estados Unidos. Ela é uma ganhadora desse jogo de fechar os mercados americanos. Para quem? Para a China. Apple. A Apple, né, tem ingerência aqui nos Estados Unidos grandes. Deve ter chegado para o me dá um prazo, pelo menos, para eu mudar da China para outro lugar. Não, você vai querer quebrar a Apple disso tudo? Não. Então, dê um prazo. Então, não é loucura. Mas tem que sentar e negociar com ele. E o que ele vai querer dos outros países para sentar e negociar com os Estados Unidos? Que eles ou se alinhem aos Estados Unidos ou fiquem com a China. Um pé em cada canoa vai ser difícil. O Brasil, nesse jogo, ele exporta muito pouco para os Estados Unidos. Ele importa, mas também não é tão fundamental. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos acaba sendo mais tecnologia, produtos de maior valor agregado ou alimentos. O Brasil não importa muito alimento, importa pouco de trigo. O Brasil não precisa importar alimento, importa fertilizante, que é um absurdo o Brasil não produzir o fertilizante dele. Se tiver uma guerra em 2 anos, de um ano para o outro já não tem mais alimento sendo produzido da mesma quantidade, da quebra de produção de alimento no Brasil. É um absurdo, estrategicamente, a gente não ter, para a segurança nacional, a produção de fertilizantes no território. O Trump não é louco. O plano qual é? Europa, escolhe o lado. Baixa a bola e escolhe o lado. Para de me amolar. Para de fazer jogo duplo. A França, em particular, é um país que sempre fez esse jogo duplo. Agora está com medo, está com medinho, porque a Rússia vai para cima. Então, pela primeira vez, a França não está fazendo tanto jogo duplo. Historicamente, sempre fez esse jogo duplo, com a Alemanha nazista, com os aliados, com a União Soviética, com os Estados Unidos, sempre fez esse joguinho duplo vagabundo. Dessa vez não, porque a Rússia quer pegar a França. Quer pegar a União Europeia, né? E o Trump falou, aumentar gastos militares e sair da órbita, parar de dar vaza para malandro para a China e é comigo, tem que sentar e conversar comigo. Prazo de 90 dias. Não sentou, vou subir as tarifas. O Brasil é um país relativamente imune a essa pressão. Por quê? Porque não tem. Você vai proibir que eu exporte o quê para vocês? Sabe? Soja. Os Estados Unidos não importa soja. Petróleo. Os Estados Unidos não importa petróleo do Brasil. Hoje a produção do Brasil é basicamente isso. É petróleo, soja, minérios. Minério ainda é ferro, importa da Austrália. Não tem muito porquê. Até por isso, a tarifa do Brasil subiu só 10%. Né? Mas o jogo está colocado em cima da mesa e por enquanto, está fazendo muito sentido. Gritou, assustou, senta para conversar. E no meio do caminho teve malandragem que eu vou mostrar aqui nos mercados. Segundo item que eu falei na última live, obter campo de negociação, está confirmado. Então ele deu aquele gritão, vou aumentar a tarifa para todo mundo, se você quiser conversar comigo, senta, te dou um prazo de 90 dias, senão vou enfiar a goela abaixo. O presidente da Colômbia, que na época da deportação dos imigrantes ilegais, deu um gritinho, deu um tapa na mesa, baixou a bola, tá pianinho, quietinho, pianinho. Briga de cachorro grande, meu. Fica quieto, deixa os bichos se pegar. Aumentar a arrecadação de impostos, está confirmado, é isso mesmo. Tem que melhorar a parte fiscal para até, havendo a guerra deflagrada, ter espaço fiscal para você pagar, conseguir estender os esforços de guerra, pagar a guerra. E eventual foco em corrupção, também está confirmadíssimo. Está tendo sacanagem, sim, nos mercados. Vou mostrar os números para vocês, como aqui nos Estados Unidos foi feita a sacanagem. Não foi roubo de relógio, não foi joia, não é vagabundagem, não é vagabundo, não é ladrão de
não é coisa de cafetão barato, tá? e de vagabunda. É coisa mais sofisticada, eu vou mostrar para vocês. Isolar a China. Então, as tarifas, eu já descrevi o que aconteceu aqui, e a trégua. O item 2, uma trégua de negociação por 90 dias para vocês virem. Vem aqui conversar. Senta aqui à mesa e vamos conversar. Nessa sentada à mesa e negociar, vai ter corrupção, certeza. Pelo naipe aqui que eu vi, certeza que vai ter gente que vai ganhar coisa, mas não vai ser relógio. O cara que aceita relógio é ladrão barato. Aqui o pessoal vou mostrar os números, é valor alto. Não é trapizomba, não é coisa de moleque desqualificado, é coisa de malandro primeira linha. Aqui eu mostrei na última apresentação, né, técnica do Trump, parecia um Rottweiler para depois, olha, um cachorro aí, parece meio um labrador, mas não tá aquele labrador balançando o rabo. Vamos lá ver que bicho que é. Guerra comercial. Então, eu tinha dito, né, nos próximos dias estão esperadas retaliações, as retaliações vieram principalmente da China. O rendimento dos treasuries, que começaram a diminuir porque o preço dos treasuries aumentou, o mundo correu para os treasuries, aqui é importante, hein? Eu havia dito que, olha, num cenário de estresse, dólar e treasury normalmente são portos seguros. Então, o preço do dólar e o preço dos títulos americanos sobe. Quando o preço do título americano sobe, o juro cai. Quem tiver dúvida, pode perguntar que eu explico. Se vocês entenderem esse conceito, bola para frente. E o que aconteceu? Aparentemente, você teve grandes posições de treasury sendo vendidas. Pode ser China? Pode ser China. A China tem muito treasury, está vendendo, pode ser. Contratos futuros, commodities, etc., sofrendo. Quebradeira de banco, por enquanto, não. Tá? Momento de desalavancagem. A sinalização é que haverá liquidez abundante, vai ter muita liquidez, e aí o risco que surge é risco de inflação maior e persistente nos Estados Unidos. Quando eu falei aqui que o Warren Buffett tinha algumas suspeitas dele ter recebido um passarinho cantando para ele no final do ano passado, do que poderia ter vindo, assim como ele fez de uma forma documental, deve ter um monte de gente que fez sem deixar rastro. Só que agora está aparecendo pessoas, denúncias de republicanos, pessoas próximas do Donald Trump, que montaram posições no mercado financeiro antes do anúncio do Dia da Liberdade, lá como ele chamou, do anúncio das medidas, montaram posições e ganharam um monte de dinheiro. Está aparecendo, assim, não é um ou dois, está aparecendo várias e várias denúncias de inside, né, chama inside, né, você tem uma informação privilegiada e você não pode utilizar. Imagina o seguinte, o Paulo Guedes, antes de falar, o câmbio aqui está 3,80, pô, está muito baixo, uma empregada não pode ir para a Disney. Se a gente fizer bobagem, talvez o câmbio bata 5. O presidente do Banco Central da época, o Campos Neto, ele baixar a taxa de juros para 1,5, abaixar a taxa de juros para 1,5%, a mais baixa do que todos os outros países da América Latina no mesmo período. Imagino se eles, antes de fazer as declarações ou os movimentos, comprassem dólar a 3,80, 4, derivativos no exterior, difícil de pegar, difícil até de você entender. Uma pessoa que não trabalhou no mercado financeiro nem entende que se você comprar opções de compra, vender opções de venda, comprar futuros no exterior, contratos futuros, fizer um swap cambial no exterior, você ganha bilhões e não deixa rastro. Não deixa rastro. Vários indícios de que Donald Trump, republicanos e outras pessoas fizeram também posições no mercado financeiro antes do anúncio. Há poucos dias atrás, eu acho que 3 dias atrás, 4 dias atrás, antes do anúncio, antes do Donald Trump anunciar
Olha, pacote está subindo as tarifas no mundo inteiro, inclusive Europa, União Europeia, Reino Unido, mundo inteiro, Japão, Taiwan, subir tudo, o mercado derreteu o lote. Passou 2 dias, ele, antes de anunciar que haveria um prazo de 90 dias, ia ter um... Aí vamos sentar e conversar com os amigos, é só... que a China, né, a China engrossou, então com a China vale, mas por resto a gente vai pegar leve. A Apple é o seguinte, para a Apple aqui ela vai poder continuar importando, o resto não, caso a caso. Quando ele, antes de aliviar o tom, ele soltou que esse é um ótimo momento para comprar. Esse é um ótimo momento para comprar. Donald Trump soltou nas redes. E você está com vários aí parlamentares, senadores, pedindo até para investigar, que é inside trading do Trump, né? Aí o SEC é a comissão é a CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Aliás, a CVM, que é a SEC do Brasil, né? Então já há uma inundação de denúncias na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, referentes ao inside trading que o Trump tenha feito para... Ele tinha informação, ele ia anunciar e manipulava posições no mercado. Isso são as denúncias que estão surgindo, e não é só do Trump, tem várias pessoas sendo denunciadas. Não creio que vá dar em nada, é apenas para vocês saberem quem é o Donald Trump, tá? Além da retaliação comercial, ainda não está confirmada expectativa, já teve a retaliação comercial da China, o que falta? Expansão fiscal da Europa, estímulos na China, desaceleração global, aumento do risco inflacionário. Por enquanto é só risco. A gente não está vendo a concretização. A briga comercial Estados Unidos com China já está deflagrada, e discutir Guerra Fria, Terceira Guerra Mundial, que lá atrás, quando eu comecei a falar, acho que já tem 1 ano, a gente já está na Terceira Guerra Mundial. Exagero, vamos ver, já estamos na Terceira Guerra Mundial. Hoje, aceito plenamente, amplamente, que o mundo está num conflito geopolítico bipolar, semelhante que havia Estados Unidos, União Soviética, ali na década de 80. Muito semelhante. A estratégia do Trump, novamente, é tirar a Rússia da órbita da China e isolar a China. Ele quer isolar a China o máximo possível. Europa, você quer pegar leve com a China? Eu vou colocar tarifa em você de 30%. França quer ser engraçadinha? O Putin, pode mandar ver aí na Europa. Vocês querem ser... Manda ver na Europa. E a Europa também está com medo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, o Putin, a Rússia, talvez não fique só na Ucrânia. Talvez eles queiram pegar o Mar Báltico de volta. Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Finlândia e a Polônia. Estão no esforço de guerra e já estão gastando 6, 7, 9% do PIB em armamento. Já temos uns 8 países da Europa falando que, em caso de guerra, a população tem que ter um kit de emergência para conseguir sobreviver durante 7 dias, até chegar a resgate. Não acredito que haverá guerra nos próximos 3, 4, 5 anos. O prazo que se tem é 2030, mas tem que acompanhar. E lembrando, quem é o Trump? O Trump é um cara que, quando teve a vitória, antes de tomar posse, ele lançou um meme coin ou um shitcoin, né? Que é esse meme coin, é tipo você faz um token e diz, eu vou lançar apenas 1000 Weintraub coins, tipo o que aconteceu ali na Argentina com o Milei. O Trump fez exatamente, não foi tanta trapizomba, não foi a mesma loucura que o Milei fez na Argentina. O Milei é a irmã dele. Mas ele fez também.
E hoje fala-se abertamente, né? Chegou a bater $72 o shitcoin do Trump e hoje está abaixo do preço de lançamento, eu acho que está 8. Eu vou mostrar aqui que eu peguei atualizado. Aqui está, mesmo o pessoal das criptomoedas falando que é falta de ética e há um conflito de interesse óbvio. Então, o Trump, veja, o histórico do Trump como homem de negócios, ele é um trambiqueiro. Não é ladrão de joia, não é cara de pegar mala de dinheiro. Ele não vai se corromper por uma garrafa de Red Label. Mas ele é um empresário roleiro. No limite, ele sempre anda no limite de fazer algo tão grave que o ponha na cadeia. Essa é a característica dele. Não é confiável. Esse aí é o shitcoin do Trump, né? Então, ele lança, vai fazendo a bagunça dele, chega a bater na saída, né? Então lança, bate 72 e de lá só queda. E hoje está $8,50 o shitcoin do Trump. Chegou a ter um valor de mercado gigantesco, 15 bilhões de dólares. Não que ele ganhou 15 bilhões, porque você vende, no processo de venda você não consegue vender tudo, você não tem essa liquidez. Mas ele ganhou fácil algumas centenas de milhões de dólares com esse shitcoin dele. Muito mais sofisticado, você veja, muito mais sofisticado do que pedir Pix, eventualmente recebendo até alguma coisa aí do fundão partidário de algum partido. Aqui não tem fundão partidário, né? Ele usou dinheiro da campanha para pagar a prostituta. A denúncia é essa, né? A denúncia. Acho que fez até acordo. Então, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. O cenário confirmou. Eu não queria trazer um assunto novo sem nós tratarmos dessa questão. Para mim, está confirmando, os mercados não reagiram ainda da forma como eu acreditei que ia continuar afundando, foi mais brando, teve queda, acho que o mercado de alta é uma coisa distante, só que não derreteu. Por quê? Porque está sendo sinalizado que ele vai colocar liquidez se precisar, vai despejar dólar no mercado, pode dar inflação. A curva de juros, o juro longo para os Estados Unidos está alto, abriu bastante, está alto o juro longo dos Estados Unidos. Por quê? Incerteza. As ações ainda não caíram. O que eu acredito que vai acontecer, para mim, é mercado de baixa. O mercado de ações dos Estados Unidos não é um mercado de alta. Para mim, a curva de juros longa não volta rápido. O cenário mundial, a tendência é de deteriorar, com momentos de alívio, né? Vai, piora, 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 tem um alívio, piora, 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 tem um alívio, piora, 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 tem um alívio. O Brasil vai deteriorar mais do que a média. Por quê? Porque o Brasil é mais vulnerável e não tem perspectiva positiva alguma. Com exceção, se ganhar um queridinho do mercado. Alguém que está sendo construído ali com monopólios, oligopólios, com centrão, para substituir o Lula. Quem poderia ser? Pode ser um Ratinho Júnior, pode ser um Tarcísio, pode ser até um Caiado da vida. Tem um rally, bolsa sobe e o real se valoriza frente ao dólar se ganhar um deles. Então, esse é o cenário, é isso que eu tinha para falar hoje. Vamos lá, Eric? Vamos lá, Abraão, agradecer aí todo mundo. Lembrando, galera, deixa o like aí, porque aqui a gente não consegue ver ao vivo quantas pessoas tem, tá? E agradecer a todo mundo que vem aí, deixa sua pergunta também, tá? Agora a gente vai começar a responder as perguntas aqui.